Bom dia, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus, nossos corações alegres, gratos ao Senhor por mais essa semana, com certeza lutas, mas vitórias em nome de Jesus. Devemos sempre desenvolver esse coração grato ao Senhor, mesmo em meio a tantas provas, mas o Senhor tem nos agraciado, tem ouvido as nossas orações, que você possa fazer, vamos falar sobre isso nessa manhã, sobre a oração, da oração aí, essa arma potente, poderosa, desenvolver a sua fé para que possamos passar por esses momentos. Mas eu estou muito feliz porque você está aqui, eu e você juntos aqui na EBD. Muito obrigada pela sua presença, a sua fidelidade para com a escola dominical, que seja uma manhã de fortalecimento, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração, e que você possa descansar no Senhor nesse momento, que haja paz, que haja alegria no seu lar, na sua casa e principalmente no seu coração. Amém? E nós vamos fazer a leitura, eu te convido para abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, em apenas 2 versículos, que é em João 14, João, capítulo 14, apenas os versículos 13 e 14. João 14, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, irmãos? Jesus disse essas palavras para os seus discípulos na noite antes da sua crucificação. E ele também está nos dizendo hoje que ele fará tudo o que pedimos em nome de Jesus, para que ele, o Filho, possa trazer glória ao Pai. Mas, irmãos, nossas orações precisam refletir petições que honrem e glorifiquem seu santo nome. E para que isso aconteça, precisamos, primeiro, orar com o coração limpo e pelas razões certas. Isso o salmista nos diz lá no Salmo 66, 18. Olha o que ele nos diz. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, para nós orarmos, sermos respondidos, para o Espírito Santo interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, precisamos manter um coração limpo, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos abandoná-los e termos uma vida santa, para que a nossa oração chegue até o Pai. Em segundo lugar, amados, precisamos orar em nome de Jesus e de acordo com a sua vontade. Olha o que nos diz 1 João 5,14. Diz assim: nós temos muita confiança em Deus, pois sabemos que se lhe pedirmos alguma coisa, e se o nosso pedido estiver de acordo com a sua vontade, ele nos atenderá. Então, creia, ore em nome de Jesus. Muitas vezes achamos que a vontade do Senhor Jesus não é boa, não é perfeita, mas não é isso que a palavra nos diz. Diz que sim, a vontade de Deus ela é perfeita. Muitas vezes não entendemos o esperar do Senhor Jesus, mas que possamos orar. Orar primeiro com o coração limpo, confessando a cada dia e abandonando os nossos pecados. Em segundo lugar, em nome de Jesus, e que seja feita a sua vontade. E o terceiro, para nós terminarmos, é orarmos com fé. Fé é a alavanca, principalmente desses dias terríveis. E Mateus 21 nos diz, se você tem fé e não duvidar, né? No caso, se você tiver fé e não duvidar, isso será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém?
que a nossa fé, que possamos alimentar a nossa fé através da leitura, através dessa arma poderosa que o Senhor nos deu, que é o livre acesso que temos ao Senhor Jesus, de entrarmos nos nossos quartos, dobrarmos os nossos joelhos, nos derramarmos na presença do Senhor. Isso desce, amados, um renovo sobre as nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ser fiéis e andarmos em santidade, pois essa é a vontade de Deus. Agindo assim, com certeza, teremos sempre o favor de Deus e seremos vitoriosos em nome de Jesus. Terminando, eu deixo 1 Pedro 13:12, que possa ser o seu alimento durante essa semana, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que possamos manter o coração limpo para que nossas orações possam ser respondidas em nome de Jesus e de acordo com a sua vontade. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, irmão. Já vai intercedendo pela sua vida, pelos pedidos que foram feitos aqui, por aqueles também que você não fez, mas que está no seu coração. Possamos pedir ao Senhor Jesus para que possamos tomar posse, que possamos ser homens e mulheres de orações para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui com os nossos corações gratos a Ti, Senhor, porque os tempos são difíceis, mas nós temos a Tua mão, porque as Suas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas têm se renovado em nossas vidas, na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui em nossa escola bíblica dominical. E nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, que possamos ter um coração santo, que possamos confessar e abandonar os nossos pecados a cada dia e buscarmos uma vida de santidade, Deus. Tira de nós tudo que desagrada a Ti. Tudo, Senhor, que temos feito e não tem sido segundo a Tua vontade. E eu quero colocar em Tuas mãos todos os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Pedimos pela Mara. O Carlos pediu pela Mara as suas viagens de ida e vinda para Angra. Abençoe a sua irmã nesse período, Senhor, de recuperação da sua cirurgia. A irmã da Mara, esteja com ela. Te agradecemos porque Tu tens derramado bênção sobre a vida dela, Pai. E continua abençoando até a sua plena recuperação. E Deus, nas Tuas mãos, nós colocamos a vida da dona Erenice Dias, Senhor. Irmã da nossa querida irmã Vilminha, Deus. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Que a fé da Vilma, nesse momento, seja renovada. E que Tu possas tirar toda a tristeza e toda a angústia do coração da nossa irmã. E faça a Tua obra, a Tua vontade na vida da dona Erenice Dias. Seja qual hospital que ela esteja, visita, Senhor, em nome de Jesus, e traga uma unção de cura ali naquele lugar, em nome de Jesus. Te pedimos também pela Lidiane, nós não a conhecemos, Senhor, mas sabemos que ela reside também aqui em Campo Grande, colega da Miliane, que está grávida, Deus. Senhor, visita a Lidiane nesse momento, Jesus. Acalma o seu coração e dê cura, Pai, para ela, e que nessa cura ela possa glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Abençoe todos os enlutados, Pai. Foram tantos durante essas semanas. Espírito Santo, console o coração. Console os corações dos familiares e dos amigos. Traga, Senhor, um renovo, Pai. Tira a tristeza, essa dor que às vezes é tão forte que parece que as pessoas não vão aguentar. Visita, Pai. Visita todos acometidos da Covid, Senhor. Todos os pedidos, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, porque Tu és o Deus das nossas batalhas e renova a nossa fé, a nossa esperança. E nós repreendemos essa doença, Pai. E nós, Senhor, Te pedimos sabedoria, que Tu possas, Senhor, derramar bênçãos sobre os nossos governantes, para que não haja corrupção, para que haja uma vacina eficaz, Jesus,
que no início desse ano possamos, Pai, ter vitórias sobre essa doença em nome de Jesus, Senhor, e traga aquilo que é melhor para nós, Pai. E tira a corrupção, abençoe os nossos governantes, que possamos, Senhor, ter um governo mais justo, Pai, onde possa olhar pela população. É o que nós te pedimos. Encha o teu servo, pastor, Senhor, do teu Espírito Santo. Te agradecemos por essas manhãs tão abençoadas. Te agradecemos porque temos aprendido, tem nos fortalecido, tem renovado a nossa alegria em Ti, através desses estudos, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Abençoe o teu servo, fortaleça-o. E toda a armadilha do inimigo sobre a sua vida, sobre a vida de EC de Agronomia, sobre a família do nosso pastor, que seja repreendida em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre variedade de línguas e interpretação, né? Nós começamos a falar sobre isso a semana passada, e aí lemos esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, né? Porque se quisermos nos aprofundar em relação a esse assunto, nós precisamos ver Marcos, capítulo 16, né? Também 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, né? Além de Judas no capítulo 20 e Efésios no capítulo 6, quando fala também da armadura de Deus, quando fala também de orando em todo o tempo no Espírito, né? Mas esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 14, é um texto clássico, né, que vai falar assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei em espírito, mas também cantarei com a mente. Então, esse texto aqui vai trazer para nós também uma possibilidade de reflexão das manifestações, né, da variedade de línguas, né, como também adequadamente deve ser, então, usadas, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu vou aqui ampliar aqui para que você possa ver melhor, né? Aí falamos também que a palavra variedade de línguas no original significa diferentes, né, ou diferenças. Portanto, o termo várias línguas e variedade de línguas, né, também nos dá a ideia de manifestações diferentes desse dom. E eu separei, então, 4 manifestações desse dom. Aí falamos de línguas para edificação pessoal, né? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Falamos também de línguas para interpretação ou com interpretação, quando o apóstolo Paulo fala, então, de que quem fala publicamente na igreja em outras línguas deve também usar o dom da interpretação, né? Porque eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais que profetizassem, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, ele está falando especificamente aqui sobre a manifestação do dom na liturgia do culto. Também falamos de línguas como profundos gemidos para intercessão, né? No capítulo 8 de Romanos 26, quando diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Que seriam uma manifestação dessa variedade de línguas na capacidade de uma intercessão ainda mais empática e eficaz.
Línguas também como um sinal para o incrédulo, né? Aquilo que aconteceu em Atos, no capítulo 2, que é clássico esse texto, né? E nós, então, conversamos sobre isso a semana passada. Falamos também sobre a questão dos perigos da visão pentecostal e dos perigos também da visão tradicional, né? Se não houver equilíbrio na interpretação daquilo que de verdade a palavra de Deus quer falar, então existe alguns perigos tanto para aquele lado mais pentecostal, tanto quanto aquele lado mais tradicional. E começamos a falar sobre os princípios que governam o dom de variedade de línguas, né? E aí hoje eu quero falar sobre duas manifestações também que são associadas ao dom de variedade de línguas. Vocês já devem ter ouvido falar muito dessa primeira palavra que eu vou utilizar agora, né? Glossolalia ou glossolalia, né? Glossolalia, faltou até ali o lá. Glossolalia, que é o ato de falar em línguas desconhecidas, né? Línguas celestiais, né? Conhecidas também como línguas de anjos, né? Aí seria, então, essa manifestação que, às vezes, as pessoas não conseguem encontrar no dicionário, né, a tradução de algumas palavras que são faladas. Então, o nome dessa manifestação é glossolalia ou glossolalia, né? De acordo com uma palavra grega para línguas que é glossa, né? E é interessante também que quando o apóstolo Paulo usa a experiência de Corinto, ele sempre usa a palavra glossa, né, para a variedade de línguas. E em Atos dos Apóstolos, ele usa, além de glossa, ele usa também dialetos, né? E aí, então, nós chegamos à conclusão de que os fenômenos que aconteceram em Atos 2 e os fenômenos que acontecem em 1 Coríntios capítulo 14 são diferentes, né? E em Atos dos Apóstolos, as línguas são idiomáticas. Em 1 Coríntios, né, as línguas são ininteligíveis, né? E então nós podemos falar de que em Atos dos Apóstolos acontece o fenômeno da xenolalia, né? Que é o falar em línguas, né, idiomas conhecidos, estranho apenas para aquelas pessoas que falam, né? Então, nós podemos ver de que isso é relatado claramente em Atos, no capítulo 2, que as pessoas das outras nações entenderam, né, como tivesse sido falado no seu próprio idioma. Então, nós precisamos ter isso em mente, de que os fenômenos acontecidos em Atos, né, e o fenômeno acontecido em Corinto era outro, ok? Em Corinto, as línguas não eram idiomáticas, né? Agora, em Atos dos Apóstolos, sim, as línguas eram idiomáticas, ok? Nós precisamos ter isso em mente, né? Glossolalia vem de duas palavras gregas, glossa e lalém, que é falar em línguas, usado no Novo Testamento para falar em línguas, né? E geralmente utilizadas para falar em línguas não idiomáticas, né? E aí nós precisamos entender essa diferença entre o fenômeno acontecido em Atos e o fenômeno acontecido em Corinto, ok? É muito importante fazer essa distinção, ok? Não sei se até aí tem alguma pergunta, Miliane? Não tem, não. Mas eu bem vou fazer uma rapidamente. Por que Paulo coloca superior? O dom da profecia superior. A palavra lá era superior mesmo, aí no sentido de uma hierarquia, ou, não sei, eu fiquei na dúvida. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Entendi. Boa pergunta sua. É superior porque, para que haja a equivalência do dom da profecia para edificar a igreja,
seria necessário o uso de 2 dons, né, que seria o dom da variedade de línguas e interpretação. Né? É superior na liturgia do culto, né? É superior na ordem do culto. Entendido. Né? Então, a gente precisa estar entendendo isso, de que seria mais edificante para a igreja o uso da profecia no idioma conhecido do que o falar em língua sem interpretação. Então, só seria equivalente se houvesse o dom também de interpretação. Né? Então, a gente precisa fazer essa distinção também. Ele fala dessa superioridade dentro do contexto da liturgia do culto. Ele até diz que não se deve proibir falar em línguas, mas dentro da liturgia do culto tem alguns princípios. E na liturgia do culto era melhor, então, falar em línguas conhecidas, através do dom da profecia, do que falar em outras línguas sem interpretação. Então, nesse aspecto que ele considera que era superior. Obrigada, pastor. Mas boa pergunta sua. Então, nós podemos ver do que o apóstolo Paulo, dentro desse contexto até que a Miliane falou, que nós precisamos separar as coisas. Primeiro, de que houve um fenômeno acontecido em Atos dos Apóstolos e havia outro fenômeno acontecendo em Corinto, ok? Em Atos dos Apóstolos, as línguas são idiomáticas. Em Corinto, as línguas são ininteligíveis, né? Ou no sentido de que as línguas em Corinto, elas não têm como serem traduzidas através do Google, através do dicionário. Né? Tem algumas pessoas até que fazem chacota em relação a isso, né? Porque tem gente também que fala em língua de forma banalizada, e eles perguntam lá, né, o que significa Cantalabaraxúria, né? Então, o sentido não é de ter um dicionário para que se possa estar dando o significado dessas línguas ininteligíveis. E a gente precisa entender também de que a interpretação não é tradução, né? Por isso que se pode ter uma frase um pouco mais extensa, mas a interpretação seja uma palavra só, porque tem gente também que faz chacota dizendo assim, o cara falou Cantalabalaxúria, o cara disse Deus, né, tá dizendo. Aí ele vai dizer assim, se eu for contar o número de sílabas, né, de palavras, então não são equivalentes, mas aí não cabe esse tipo de crítica, porque a Bíblia nunca fala de que o dom é dom de tradução. A Bíblia fala que o dom é dom de interpretação, né? de querer dizer o que aquela expressão quer trazer para o nosso coração naquele momento. Então, não são traduções, são interpretações. Isso também é importante que seja ressaltado. Né? Então, na questão da manifestação de línguas a nível de edificação pessoal, nós podemos dizer de que quando se usa esse tipo de manifestação, né, isso pode ajudar na expressão de você estar falando, né, espiritualmente com Deus, que as palavras no idioma conhecido não possam expressar. Por isso que nós encontramos em 1 Coríntios 14, 2, essa declaração, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Né? Aí é lógico assim, de que existem princípios para esse tipo de manifestação, né? Dizendo, então, de que isso deve ser feito no período devocional, né? E dessa forma não tem uma exigência, né, de que haja a interpretação de forma inequívoca. Você pode fazer isso para se edificar e tendo também ideia de que você está falando em mistérios com Deus. E aí o apóstolo Paulo vai falar de que esse tipo de manifestação deve ser usado mais no período devocional, porque quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, e também na expressão da intercessão profética. Né?
Paulo, então, vai deixar claro que a melhor maneira, né, do uso do dom publicamente é falar profeticamente. Né? Por isso que ele afirma, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, quando a pessoa fala em línguas, ela com Deus, ela está edificando a si mesma. Quando ela fala com interpretação na igreja, né, ou usando o dom da profecia, ela está edificando a igreja. Né? O apóstolo Paulo até ficava bem à vontade, que ele diz, então, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais que todos vós. Aí ele vai dizer assim, mas liturgicamente, na igreja, eu prefiro usar 5 palavras no meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, nós podemos ver de que ele está fazendo uma distinção aqui para o uso do dom da forma adequada. A questão é de que, muitas vezes, quando nós analisamos o dom de línguas, nós só analisamos o dom de línguas dentro do contexto da liturgia do culto. Né? E aí, então, nós encontramos algumas proibições claras de algumas coisas que, muitas vezes, em alguns contextos, não são respeitadas. Né? Aí, por isso que nós encontramos aqui essas recomendações do apóstolo Paulo. Mas você precisa lembrar que essas recomendações aqui são dadas para que haja princípios que governem a ordem e decência na liturgia do culto. Né? Que fazer, pois, irmãos? Aí, quando vos reunis, ele está falando de culto. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação. Aí ele vai dizer, seja tudo feito para edificação. Então, caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais que 2, ou quando muito 3, e sucessivamente. E que haja intérprete. Então, nós podemos ver aqui que ele está falando diretamente do uso do dom de línguas na liturgia do culto. Ele está falando aqui de como era o culto no tempo lá do primeiro século. Né? Uma pessoa traz doutrina, ainda continua a acontecer isso. Outro traz revelação, que seria o dom da profecia, que nem sempre, no sentido preditivo, acontece nos cultos de hoje. Né? E ele vai falar que, em alguns casos também, uma pessoa podia se manifestar em outras línguas, mas que deveria ter, então, interpretação. Então, nós podemos perceber, né, de que ele faz uma distinção entre o uso desse dom no particular, né, e esse uso do dom de forma pública, e estabelece princípios tanto para o uso de uma forma, como também de outra forma. Né? Então, quando usado dessa forma, o dom de variedade de línguas deve ser utilizado para reforçar e apoiar a mensagem espiritual. Né? Então, quando havia e há manifestação em línguas com interpretação no culto, deve ser também para reforçar a mensagem espiritual que foi dada. Né? E assim, então, essa manifestação é equivalente ao dom da profecia. Por quê? Porque edifica, consola, né? E exorta. Mas a Bíblia vai dizer, então, que dentro do contexto litúrgico, não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Interessante até de que você pode ver que ele dá essa possibilidade da pessoa, né, mesmo em público, continuar usando essa manifestação do dom, quando não há intérprete, para que ela possa ser edificada a si mesma. Não há uma proibição, né? Há aqui um direcionamento para que tanto o dom de uma forma pública seja usado de forma coerente, quanto que o dom também de forma pessoal possa ser usado de forma coerente, ok? Pastor, temos aqui Sim. uma pergunta do Juninho e uma observação do Carlos Domingos. Tá. O Júnior pergunta se quem possui o dom de línguas manifesta ambas as formas, a glossolalia e a xenolalia, ou apenas uma? Então, isso está na soberania de Deus e também no propósito específico quando este dom estiver sendo usado. Se você, por exemplo, tiver que pregar, Juninho, lá na Rússia, digamos, e que você não tenha tido oportunidade de estudar o russo, né, e você começa a falar mesmo em português, e eles
começam a entender russo, então isso significa dizer de que aconteceu ali o dom, a manifestação desse dom da xenolalia, né? E isso acontece, por exemplo, hoje, segundo o relato de missionários, em algumas partes do mundo, quando o evangelho é pregado, né? E não há possibilidade de pessoas que possam conhecer profundamente os dialetos ou os idiomas. Então, nós temos relatos dessa xenolalia estarem acontecendo agora no século XXI, mas determinar de que esse uso tanto da glossolalia quanto a xenolalia é observado pelas mesmas pessoas, nas mesmas ocasiões, aí isso daí eu creio que não dá para a gente estar dimensionando isso de uma forma geral, né? O que se coloca, e eu vou colocar um pouquinho mais à frente, é de que, segundo aquilo que a Bíblia coloca, esse dom de línguas para edificação pessoal, essa manifestação de línguas, melhor falando, que é um sinal, né? A Bíblia fala assim lá em Marcos capítulo 16, estes sinais acompanharão os que creem. E aí ele começa então dizendo, falarão em novas línguas. Então tem a manifestação de línguas como sinal e tem a manifestação de línguas como dom espiritual. A gente precisa fazer essa distinção, né? Então, dentro dessa interpretação da língua como sinal, todos os crentes podem falar em línguas, né? E se for falar publicamente, deve observar se tem ou não tem interpretação. Se tiver interpretação e isso for uma forma cotidiana de manifestação, então você tem o dom da variedade de línguas, né? Então tem que se fazer a distinção também entre a questão de dom, de manifestação de línguas como sinal e manifestação de línguas como dom, né? Como dom, tem que edificar a igreja. Para edificar a igreja, precisa ter interpretação. Como sinal, você pode usar no seu período devocional, mas não dá para se estabelecer de que essas manifestações aconteçam simultaneamente, da xenolalia e da glossolalia, né? O que se é comum é de que a glossolalia é alguma coisa que pode ser observada para aqueles também que usam este dom para edificação pessoal. Pastor, a xenolalia seria especificamente em ocasiões onde o evangelho precisa ser pregado, entendido e não tem ninguém que possa falar aquele idioma que aquelas pessoas falam lá de uma forma adequada. antes de fazer o comentário do Carlos, pegando aí a explicação, né, a resposta que você está dando para o Juninho, para a gente, eu fiquei pensando que quase que sempre, né, quando algum pastor com um viés mais tradicional, uma análise mais tradicional da Bíblia fala sobre dom de línguas, ele fala no aspecto da xenolalia. Isso. Por que ele abstrai o dom de línguas como, né, uma língua espiritual? Uma glossolalia, né? Por quê? Existe alguma explicação, alguma linha teológica que faça essa separação? Que faça... eu não consigo uma palavra, mas que exclua a glossolalia? Isso, então. Tem sim, tem uma linha assim, porque eles vão dizer de que o apóstolo Paulo estaria usando essas recomendações colocadas em Corinto até de uma forma irônica, né? Eles até admitem que havia um fenômeno diferente em Corinto, mas que esse fenômeno era produzido, né, ou pela carne daquelas pessoas ali que congregavam naquela igreja, ou era um fenômeno psicológico, ou até mesmo do diabo, né? E aí ele vai dizer que o apóstolo Paulo, então, apenas quer corrigir aquela bagunça que estava estabelecida lá, né? Mas parece-me assim que não há nenhuma indicação no texto em que o apóstolo Paulo faça ironia. Parece mais que ele está dizendo de que deveria se ter ordem, né? E de que, então, até mesmo porque os coríntios
vinham de uma realidade gentia, eles precisavam, então, de orientação específica para que eles não pudessem estar confundindo a manifestação do dom com confusão. Mas o argumento de quem coloca o dom só como a xenonalia, como idiomático, seria esse, né? Primeiro porque eles partem do princípio de que lá em Atos 2 vai dizer que as outras pessoas das outras nacionalidades entendiam o seu próprio idioma. E isso é verdade. E eles vão dizer, então, que em Corinto aquilo ali era fruto do paganismo, né? Do sincretismo religioso, e que o apóstolo Paulo está usando ironia, na maioria do tempo, para corrigir aquele fenômeno em que o apóstolo Paulo não concordava. Mas não há nenhuma indicação clara no texto de 1 Coríntios 12, 13 e 14 que afirme que essa interpretação esteja correta. Até porque Paulo, quando queria ser irônico, a gente sabia que ele estava sendo irônico, né? Exatamente. Ele era bem claro na ironia dele quando ele assim o desejava. O Carlos comenta que acha curioso a Igreja Romana, por tantos anos, não, né? Por tantos séculos, privar as pessoas de ler a Bíblia e dirigir e fazer as liturgias em latim para povos de outras línguas, que isso seria um contrassenso, né? Que a Igreja Católica tivesse impedido as pessoas dos outros idiomas, de outras línguas, de ter acesso à compreensão da Bíblia. É verdade. Mas é uma questão muito política também, né? Não tinha nada a ver. Isso mesmo, porque eles não queriam que as pessoas... Era uma dominação. Isso mesmo. É outra história, não tinha nada a ver com... Por isso que eu perguntei em relação aos pastores, assim, que interpretação, como que se faz, né, para excluir toda uma linha de raciocínio, porque a gente vê isso, né? A gente percebe que existe essa questão, pastor, de tanto em relação à profecia quanto em relação ao dom de línguas, de que linhas tradicionais fazem uma exclusão de toda essa abordagem. E eu achei curioso isso. Também é uma forma de dominação, infelizmente. Não, então, também, Miliane, assim, porque tem um outro lado também do abuso dessa manifestação. Né? E aí, então, tem alguns pastores que ficam com medo da confusão que possa ser estabelecida na igreja e da divisão que isso possa causar. Então, se a igreja, na opinião deles, mantém paz, né, tem a Bíblia como revelação, e eles conseguem, de uma certa forma, controlar a liturgia do culto e também a permanência da membresia na igreja e a paz, aí eles preferem, então, não mexer nesses assuntos ou de ser radicalmente contra, porque, na opinião deles, eles estarão evitando problemas. Mas, na minha concepção, eu acho de que a Bíblia traz para nós instrução, que nós precisamos saber quais são essas instruções, e aí corremos risco, mas nós corremos risco na vida, de uma forma geral, né? E procurar, então, estabelecer esses princípios. Na minha concepção, eu entendo assim, até para ficar claro aqui, eu entendo que tem a manifestação de línguas como sinal, que é revelado também a partir lá de Marcos capítulo 16, né? Também 1 Coríntios capítulo 14, Marcos 16, quando fala, esses sinais acompanharão os que creem. Aí eu acho que todos nós que estamos aqui conectados nesta live, entendemos assim, que todos nós que cremos, podemos impor as mãos sobre os enfermos, orar por eles, e isso resultar na possibilidade deles serem curados, né? Eu entendo também de que qualquer um de nós crentes em Cristo Jesus, porque cremos e esses sinais acompanharão os que creem, né? Se falarmos para os demônios saírem da vida de uma pessoa, o demônio, então, sairá da vida dessa pessoa. Então, coloque, então, que está no mesmo grau, né, ali de informação, quando ele fala também que os crentes falarão em novas línguas. Esses sinais acompanharão os que creem. Por que eu acredito de que um crente pode impor as mãos sobre o enfermo, né, e esperar que essa pessoa seja curada? Por que eu acredito que um crente pode estar também expulsando demônios? Aí não precisa ser pastor, não precisa ser seminarista, basta ser crente, né?
Acredito também que numa situação específica, se alguém colocar um veneno, né, numa comida nossa e a gente não souber, né, e aí então comer daquela comida, acreditamos que Deus também pode dar esse sinal, né, dizendo então e nos libertando daquele ataque maligno carnal. Então, acredito também que os crentes podem falar em outras línguas, né? Mesmo sem ter necessariamente o dom de variedade de línguas. Porque quando ele tem o dom de variedade de línguas, aí é diferente. Ele precisa de ter intérpretes, né? E que traga edificação para a igreja, e essa manifestação do dom vai ter o mesmo peso da profecia, porque vai exortar, consolar e edificar. Mas eu estou vendo piscando aqui os negócios Na aqui, verdade, de repente foi tem uma. pergunta aí. Não, foi a Tamires falou que normalmente nós correlacionamos o dom de línguas à espiritualidade avançada. Eu brinquei falando que era uma pós-graduação em espiritualidade, porque realmente é tratado muito dessa forma, né? Os pentecostais passaram isso para a gente, né? De que é uma elite e de que esse seria o sinal do batismo com o Espírito Santo, que estabeleceu então uma elite na igreja. Mas parece-me que o apóstolo Paulo até ele quer trazer esse equilíbrio e dizer então de que é uma arma que os crentes podem usar e que tem também a manifestação como sinal, né, para você mesmo, para você se edificar, e tem a manifestação como dom de que é usado publicamente como interpretação. E essa seria a maneira que eu entendo que é equilibrada de nós estarmos utilizando a prática dessa manifestação de línguas como sinal e como dom espiritual, né? Como dom espiritual deve ser usado por alguns crentes que recebem essa manifestação, e como será discernida? Será discernida de que essa pessoa vai falar publicamente, quando falar publicamente é a interpretação, né? E que essa interpretação equivale à exortação, edificação, né? E confrontação. Aí, então, a gente entende de que essa manifestação é uma manifestação profética, ok? Uma manifestação profética. Mas essa percepção dela de que passou-se essa ideia de que só fala em línguas quem é mais espiritual, isso realmente também é normativo nos dias em que nós vivemos. Ok, está tudo calminho agora, pessoal. Ok. Então, aí, os benefícios do falar em línguas podem ser resumidos em quê? Uma linguagem sobrenatural que nos ajuda a se submeter com mais facilidade ao Espírito Santo e assim entrar em seus domínios por meio da prática da oração, né, em espírito, e assim, então, poderemos experimentar. Conhecimento por revelação, né, porque a Bíblia fala que quem fala em outras línguas fala em mistérios, né, mistérios com Deus. Então, existe aí uma troca de informação no seu espírito e, por isso, então, traz edificação na fé. E a gente precisa entender de que existe uma interpretação de que quem ora em outras línguas está orando em espírito, né? Porque nós podemos ver que 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre o orar em línguas, o Espírito ora de fato, em algumas versões, ora de verdade. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, né? 14, porque se orar em outras línguas, o meu Espírito ora de fato. Capítulo 14, verso 15, vai dizer, então, orarei com o Espírito, e aí, então, se faz a interpretação de que orar em outras línguas também seria interpretado pelo apóstolo Paulo como orar em espírito. A Judas 20 vai falar que a gente deve edificar a nossa fé orando em todo o tempo no espírito, né? Então se faz esse link aí de que essa oração em espírito também seria oração em línguas, né, para edificação pessoal. Traz sensibilidade espiritual, né? Traz também a possibilidade de um louvor intenso. A Bíblia fala que a gente pode, né, louvar também em línguas, diz aqui, louvarei com a mente, louvarei também com o espírito. E intercessão profética, né? Porque o Espírito de verdade ora de fato, juntando com Romanos 8:26, que fala lá dos gemidos inexprimíveis, que seria uma linguagem especial
para intercessão profética, ok? Estou rapidinho, a Tamires tinha perguntado na sequência se... Peraí, só um pouquinho, que agora eu tenho que abrir aqui. Em relação à distribuição desse dom na igreja tradicional, será que porque cremos dessa maneira, o Espírito Santo distribui menos esse dom na igreja tradicional? Então, boa pergunta dela. Olha só, de repente, tem algumas pessoas que têm o dom de línguas, mas o ambiente não é favorável para que haja a manifestação desse dom, né? E também, havendo imaturidade, traria mais confusão do que edificação, né? E a Bíblia vai dizer que tem que ter, então, um ambiente adequado. Esse ambiente adequado, primeiro, tem que ser um ambiente de fé, que nós cremos que isso é possível. O outro, que tem que ser um ambiente também de ordem e decência, onde se observe as orientações bíblicas. E a outra coisa é que nós entendemos que o Espírito Santo ele é cavaleiro. Ele vai falar até de que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Então, geralmente, ele não vai impor uma determinada coisa numa igreja tradicional. Ele vai saber, então, que, em vez de gerar edificação, vai gerar mais confusão, né? Mas que, se houver, então, uma predisposição para um discipulado, para conversas em relação a isso, esse uso do dom pode ser usado de uma forma adequada que traga edificação para todos, né? Que seja alguma coisa que não gere confusão. Mas também até entendo de que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. De que até as pessoas que têm um pouco de receio, porque já conhecem várias histórias de divisões de igrejas por causa desse assunto, também serão tomados por paz e tranquilidade quando essa manifestação do dom for alguma coisa genuína, né? Porque eu conheço muita gente que é o crente tradicional, né? De que nunca falaria em línguas, mas é cheio do Espírito Santo, né? Que tem o Espírito Santo que testifica. E até, por honestidade, dizem que em alguns momentos, quando tiveram contato com essa manifestação do dom, tiveram paz, né? Tiveram direção, receberam vindo da parte de Deus. Não tem isso como uma prática normativa, porque não faz parte do contexto em que ela foi ensinada, doutrinada, mas que respeita. Então, eu acho que quem tem o Espírito Santo vai ter facilidade de discernir, como tantas outras manifestações, o falso do verdadeiro, o verdadeiro do falso, através do testemunho no íntimo, do que o Espírito Santo se comunica com a gente. Mas essa questão de que ela falou é verdade. Se não tem um ambiente favorável, então o dom não é manifesto. Eu nem digo assim que não tenha tantas pessoas que não tenham esse tipo de dom. De repente tem o dom, né, mas que não encontra conhecimento suficiente e nem um ambiente favorável para que ele possa ser manifesto da forma correta. Então, tá. Obrigado, pastor. O dom de variedade de línguas, então, é direcionado à igreja, né? Nesse aspecto do litúrgico, deve ser sempre acompanhado de interpretação, quer seja da própria pessoa que entregou a mensagem em línguas, quer seja por outra pessoa, para que a igreja receba edificação. Eu já estou falando isso aqui mais uma vez, né? E aí, volto a dizer aqui, né? Tem a manifestação de línguas como um sinal, fundamentado lá em Marcos capítulo 16, né? E também como um sinal para o incrédulo, nesse uso da variedade de línguas, né? Como nós falamos, de que está num ambiente, esse ambiente, então, é dominado por pessoas que falam uma língua diferente da sua e você não teve a oportunidade de dominar aquele idioma, e você, então, pode falar e acontecer o fenômeno que aconteceu em Pentecostes, das pessoas sem a necessidade de um intérprete humano, eles já entendem, né? Porque há um fenômeno também acontecendo na audição das pessoas que estão ali. Se tiver, no caso, a necessidade de interpretação, Deus pode levantar alguém. E vai dizer que quando isso acontece no culto, tem que ser com ordem. Tem que ser 2, quanto muito 3, sucessivamente, e haja quem interprete. O problema aí é de que tem algumas pessoas que veem
em algumas igrejas, a não observação disso aqui, né? E aí eu quero até dizer assim, se for num ambiente em que todo mundo, eles se edificam, né, naquele sentido de que nós falamos lá, do dom como um sinal e de que eles não precisam necessariamente de uma interpretação, porque entende que aquilo ali é uma manifestação coletiva para a edificação de todo mundo, pode até acontecer. Mas numa igreja como a nossa, por exemplo, né, não é recomendável que todo mundo fale em línguas ao mesmo tempo sem interpretação, porque isso vai gerar mais confusão do que propriamente edificação. Tem que observar aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. E aí por isso que ele vai dizer, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Gosto muito desse final, porque ele está dizendo também de que existe essa possibilidade da pessoa continuar falando consigo mesmo e com Deus para que haja edificação. Não há proibição. Falamos isso aqui a semana passada sobre os perigos da doutrina pentecostal, que traz freio também para os tradicionais. Eles acabam ensinando um cristianismo de duas categorias, um grupo que é da elite e outro grupo que não pode ter cargos, não pode participar de algumas atividades da igreja porque não são batizados com o Espírito Santo e não falam em línguas. Aí dividem os cristãos batizados no Espírito Santo, os cristãos comuns e os não cristãos, e cria uma hierarquia na igreja, cria uma elite na igreja. E isso traz um pouco de estranheza aos crentes que olham para a Bíblia quando fala que Deus não faz acepção de pessoas. No lado tradicional, tem esses perigos aqui que eu também falei a semana passada. Não buscar os dons, rejeitar algumas partes da Bíblia, 1 Coríntios 12 e 14, por exemplo, que fala claramente sobre isso, Marcos capítulo 16, dá pouca ênfase à busca da plenitude do Espírito Santo, que fala mais da busca do Espírito Santo em torno dos frutos, e ele é muito importante, mas se nós olharmos, por exemplo, de Jesus, o exemplo de Jesus é fruto e capacitação, e esse deve ser o exemplo dos cristãos. Fruto do Espírito, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, e capacitação, que é manifestação sobrenatural em alguns momentos, palavras ungidas, manifestações que causam impacto e traz também possibilidade de se desfazer as obras do diabo. Essa é a melhor manifestação de que nós somos realmente filhos de Deus. E aí também se fala pouco sobre o Espírito Santo por medo, e também tem a possibilidade de tirar a possibilidade da manifestação do Espírito Santo, que 1 Tessalonicenses 5,19 traz isso como extinguir o Espírito Santo, que no original significa tirar a possibilidade da manifestação livre do Espírito Santo. Estou terminando aqui já. Fala assim, tem algumas pessoas que falam assim, Jesus não falava em línguas, então eu não preciso falar. Então, quem tem esse tipo de objeção deve lembrar de que o dom de línguas e interpretação fazem parte da dispensação do Espírito Santo, iniciada com o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, ok? Então, Jesus não falava em línguas porque essa manifestação não era uma manifestação para até aquele momento. Essa manifestação começa a acontecer após a descida do Espírito Santo prometida pelo próprio Jesus no dia de Pentecostes. Capítulo 2, versículo 1 de Atos dos Apóstolos vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, apareceram línguas como de fogo sobre cada um deles e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concediam que falassem, como resultado de todos estarem cheios do Espírito Santo. Tem gente também que fala, Jesus não falava em línguas, então não preciso falar, e a gente precisa lembrar de que Jesus menciona o falar em línguas em Marcos capítulo 16, verso 17, línguas como um sinal. Então, talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui que tem um vocabulário até mesmo limitado de línguas, ou que tem liberdade para falar em línguas no seu período devocional, ou usa isso como uma linguagem espiritual para intercessão profética. Então, você
tem essa manifestação fundamentado naquilo que está escrito em Marcos, no capítulo 16, verso 17, que vai dizer, então, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome e falarão em novas línguas. E 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, que fala que quem fala em outras línguas, né, fala com Deus, ninguém entende, e em espírito fala mistérios, né? Então, nós precisamos ter essas duas respostas para essas duas objeções. Tem gente que vai dizer também que falar em línguas é do diabo, né? E a gente tem que reconhecer de que existe essa possibilidade, né? No meio espírita, no centro, né? Fala-se, debaixo de um fenômeno psicológico também pode acontecer, por imitação também pode. Mas a questão é o seu propósito, a sua busca com Deus, a sua maturidade com Deus. E Lucas, no capítulo 11, do verso 11 ao verso 13, vai dizer, então, se nós somos filhos de Deus e pedimos para ser cheios do Espírito Santo, ter uma experiência com Deus, nós não vamos receber algo diferente daquilo que nós pedimos, porque a Bíblia vai falar para nós, de uma forma clara, que se nós pedirmos a Deus com sinceridade no nosso coração, né, e pedirmos a Ele que possa estar nos respondendo, nós sabemos que a palavra de Deus diz assim, né? Pois todo que pede recebe, que busca encontra e que bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai? Se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aqui, quando fala do Espírito Santo, está falando de uma experiência com o Espírito Santo. Então, a gente precisa, é lógico, estar organizando a nossa vida espiritual, e isso para a manifestação desse dom ou de qualquer outro, né, ou de qualquer manifestação de Deus, organizar a nossa vida espiritual, avaliar nossas motivações e pedir a Deus, então, para que Ele possa se manifestar na nossa vida, né, e nós possamos estar sem medo, né? Aí o texto é esse daqui, de Lucas, no capítulo 11, do verso 11 a 13, que vai falar, então, de que se pedirmos algo a Deus, e isso for com sinceridade do nosso coração, fruto de quebrantamento, né, em busca de santidade, nós receberemos exatamente aquilo que nós pedimos, né? E aí, então, fica aqui esse relato. Tem mais alguma pergunta aí, Miliane? Tem algumas questões aqui, pastor. Vamos lá. A Rose... Espera só um pouquinho. A Rose falou assim, no caso, as pessoas que falam em línguas naturalmente, como já vimos muito, elas não sabem como lidar com isso, é falta de conhecimento? E quando oram assim no meio dos incrédulos, eles ficam com medo? Isso. Então, pode ser por falta de conhecimento, né? Pode ser também de que essa pessoa recebeu uma doutrina vindo da igreja dela de que não a proibia de agir dessa forma. Também tem o outro lado da questão. Tem alguns incrédulos que ficam bastante impressionados quando alguém também fala em outras línguas, mesmo sem interpretação. Depende do meio onde você está. Tem algumas pessoas até que estão desligadas no culto mais pentecostal, né? E aí, então, o que acontece? Se alguém começa a falar em línguas, ela começa a prestar mais atenção no culto. Então, isso varia do ambiente onde você está e também da doutrina em que aquela pessoa tenha recebido. A Bíblia vai dizer que existe a possibilidade do uso de línguas como sinal para incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, fala isso, né? Havendo também interpretação, segredos do coração daquela pessoa é posto para fora e ela, então, entende que Deus está ali de uma forma mais específica. Agora, e que existe uma recomendação do apóstolo Paulo em relação do uso público, claro, em 1 Coríntios, no capítulo 14, né, a partir lá do verso 29, por ali, então isso há. Mas aí eu entendo de que tem algumas pessoas que não usam com os critérios que a Bíblia diz, né?
Mas Deus é muito camarada, né? Às vezes também a gente não prega do jeito que a Bíblia diz e mesmo assim há conversões, né? Às vezes nós falamos algumas coisas que de repente não são completas, biblicamente falando, mas é o suficiente para que a pessoa se quebrante. Então Deus é muito camarada, ele abençoa o máximo que pode. Mas se a gente conhece a verdade e conhece a maneira correta, vamos colocar em prática a maneira correta, tanto de um lado pentecostal ou de um lado tradicional. Vamos tentar observar aquilo que a Bíblia diz. Eu acho que isso vai trazer mais edificação para todo mundo. Pastor, eu acho curioso, você está falando aí, há um tempo atrás, há uns anos, há uns 4 anos atrás, eu orei com uma pessoa e Deus me compartilhou algo para passar para aquela pessoa. E ela era de uma igreja ela é de uma igreja pentecostal. E aí eu falei, olha, eu entendo, né, pelo meu discernimento de que Deus está dizendo para você ir agir dessa forma, que o caminho tá. E eu senti que ela não me deu o menor crédito. Entendi. Tipo assim, que ela ouviu, mas não... Passado alguns dias, ela voltou para conversar comigo e ela meio que falou isso, que tinha acontecido uma situação, parará, mas que ela não tinha, vamos dizer assim, levado muita fé por conta do modo como eu orava, pela minha oração ser muito tranquila. E aí eu achei isso muito curioso, porque tem muito a ver mesmo, né? Se a pessoa vem dessas... Hoje a gente já teve várias experiências, eu acho que ela já entende as coisas de uma outra forma, mas quando a pessoa vem dessa lógica pentecostal, se você ora com ela de uma forma tranquila, ela tem dificuldade, às vezes, de reconhecer a presença do Espírito Santo naquilo que você está falando. E eu acho muito curioso, né? É muito interessante. É isso mesmo. Aí o Juninho... desculpa, fala, pastor, perdão. Não, então, é exatamente isso. Se você talvez colocasse alguma ênfase, assim, de alguma coisa que ela tivesse acostumado, ou, assim, usasse algumas palavras em línguas, ela certamente prestaria mais atenção e falaria, Deus falou comigo, né? Porque está condicionada, né? Essa é a maneira como ela entende que Deus está se manifestando. Mas você está coberta de razão em relação a isso. Aí eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Graças a Deus que em muitos ambientes nós já temos esse equilíbrio, né? Em outros ainda não, mas em muitos... E até o relacionamento vai trazer isso. Você agora já tem uma visão, né? Ela já tem uma visão diferente de que Deus também fala através das pessoas que frequentam uma igreja congregacional, por exemplo. Sim, e que oram calminhas. Ou não, nem calminha, né? Mas que não tem toda aquela formatação que elas estão, como o senhor colocou bem, eu acho que a palavra é essa, condicionados. Condicionado. E também, Miliane, tem a questão também de que hoje também, eles também até entendem, de que tem determinados momentos que os crentes chamados congregacionais, eles também oram com mais ênfase, né? Tomados um pouquinho mais de emoção, porque faz parte. O problema é de que tem alguns grupos que entendem de que a oração só é mais forte se ela for carregada de emoção. Né? E tem o outro grupo que entende de que a oração não precisa ser carregada de emoção. Né? Então, eu acho que esse desequilíbrio aí que não pode ser estabelecido. A oração não pode ser aquela coisa morna, estática, que é a tua boca falando e sem, né, o envolvimento realmente do teu espírito, mas é isso. Bom, o Juninho faz uma fala aqui, ele começa assim, então no decorrer da vida, é uma pergunta, então no decorrer da vida somos aperfeiçoados tanto na prática de vida dos frutos do Espírito Santo, quanto na capacitação do Espírito Santo, unção, capacidade sobrenatural, buscando a plenitude do Espírito. Essa plenitude não é algo instantâneo da conversão, né? Estou traduzindo as perguntas do Juninho. E aí ele brincou que a carregada de emoção é tipo pastor orando toda terça. Então... eu quero pedir perdão aos irmãos, mas eu sou emocionado. Então, Juninho, exatamente isso, né? A vida cristã é um crescente.
a gente se converte, recebe o Espírito Santo, e aí recebe conhecimento para aqueles momentos, o Espírito Santo vai nos protegendo de uma forma especial, né? E aí, então, nós chegamos a um crescimento espiritual no transcorrer do tempo. Nós vamos aprendendo tanto a doutrina, quanto também as manifestações de Deus, como manifestar da melhor maneira. O nosso tempo devocional é muito importante para isso, é que nós aprendemos, então, algumas formas de identificar Deus falando conosco no individual. E tem muita gente hoje que perdeu essa possibilidade porque não tem um tempo de qualidade estabelecido para Deus. Aí, a médio, longo prazo, você vai começar a entender a voz de Deus chegando no seu coração. Quando é Deus, quando é sua carne, aí isso precisa de relacionamento. É como desenvolver um relacionamento com um amigo, né? Com a esposa, o esposo, o namorado. Precisa de tempo, e aí podemos até ter isso como modelo. O relacionamento saudável, como é que ele é estabelecido? Com companhia, com prioridade de investimento, né? De você ter a condição de ouvir, também ter o espaço para falar. Nós precisamos também estar fazendo isso em relação a Deus. E aí, então, essas coisas que os pentecostais falam muito com mistério, né? Aí começa a ser revelado no nosso coração. E aí você até colocou aqui, eu vi, de que tem muita gente que confunde essa questão da emoção com o barulho, né? Mas que isso é discernível, né? Tem hora que nós somos tomados mesmo pela emoção, porque faz parte, né? E que Deus também usa isso para que as outras pessoas sejam convencidas de que realmente Ele está falando. E tem outras horas também que, de uma forma bem tranquila, isso até na experiência de Elias, quando ele estava na caverna, vai mostrar isso, né? Que naquele momento ali, Deus não estava no fogo, mas em outros momentos, no Novo Testamento, por exemplo, na sarça, quando Moisés enxerga Deus, Deus está no fogo, né? Mas olha só, o cara está em depressão, na caverna, Deus aparece lá no trovão, vai matar o cara, irmão, né? Porque ele já estava já muito mal, então Deus estava no cicio ali, né? Numa voz tranquila, suave, né? Estava se manifestando como se manifesta geralmente nas igrejas congregacionais, né? E aí, então, lá na sarça ardente, como ele se manifesta na igreja pentecostal, né? Só que Deus tem liberdade de falar em forma de cicio, tanto, né, na igreja pentecostal quanto na igreja tradicional. Deus também tem a liberdade de se manifestar tanto dessa forma mais impactante, como na sarça ardente através do fogo lá, como se apresentou a Moisés, tanto na igreja congregacional quanto na igreja pentecostal também. Deus é livre para fazer isso. Eu queria sugerir um livro para que vocês possam se aprofundar nisso que eu estou falando com vocês. Um livro que me edificou muito, A Casa Favorita de Deus, né? Do Tommy Tenney. Ele escreve muito bem sobre essa questão de experiência, né, com Deus, através, então, de você aprofundar um tempo de qualidade, um tempo devocional, e você vai poder entender essas coisas na prática, né? Uma coisa é nós falarmos na teoria, a outra coisa é alinharmos essa teoria à prática, e quando isso é feito de acordo com o Espírito Santo, não traz divisão, não traz confusão, traz sim edificação. Pronto aí, Emiliane? Mais um aqui, pastor. Vamos lá, mais alguns, né? A Vilma fala assim: nasci e me criei na igreja pentecostal. Meus pais nos colocavam medo sobre o Espírito Santo. Falam que não podíamos blasfemar contra a manifestação do Espírito Santo. Gostaria de saber se a blasfêmia é contra o falar em línguas estranhas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é nós atribuirmos uma manifestação humana, quando na verdade, ou manifestação diabólica, quando na verdade aquela manifestação é uma manifestação divina. Então, nós precisamos ter cuidado em relação a isso, né? Nós devemos ter discernimento. A Bíblia fala, se alguém
passar uma mensagem para nós, ou nós estivermos em algum ambiente, nós devemos colocar o discernimento em prática para ver se aquilo ali vem de Deus ou não, mas ter cuidado na expressão da nossa opinião, porque muitas vezes nós expressamos uma opinião que não corresponde com aquilo que é a realidade, vinda da parte de Deus. Então, esse extremo aí que você conviveu é errado, ok? É porque deve-se ter uma postura equilibrada. Se alguém fala em línguas, se alguém profetiza, deve entender que a recomendação bíblica é que essa manifestação seja colocada no crivo do discernimento, né? Que a Bíblia fala até nesse aspecto de julgar o que está acontecendo. A Bíblia me autoriza em relação a isso. Mas, por outro lado, eu tenho que ter o equilíbrio de saber de que Deus se manifesta também dessa forma. Essa postura equilibrada vai dar para nós a possibilidade de não sermos enganados e nem estarmos lutando contra Deus. Parece que o que os seus pais, talvez até pelo conhecimento que eles tinham na época, não de propósito, com tanto medo de você desprezar as coisas divinas, eles esqueceram da segunda parte da orientação que diz que essas manifestações sobrenaturais precisam ser discernidas, avaliadas, seguem critérios. E então esse equilíbrio é importante que nós possamos estar observando. Então, se alguém aqui na igreja trazer uma profecia, deve saber que aquela palavra deve ser avaliada, discernida. Não vai ser aceita de primeira necessariamente, não, né? Se alguém falou em línguas também, as pessoas que estão naquele ambiente poderão avaliar para si, né? Ou até emitir a sua opinião, de dizer se entende se aquilo ali vem de Deus ou não vem de Deus. Agora, a Bíblia vai dizer de que existe a possibilidade de quem for crente e se sentir à vontade de usar essa prática no seu período devocional. Por isso, se você se sente, né, à vontade, né, e entende que isso traz edificação e a Bíblia fala que traz, então eu te recomendo como pastor que você deve utilizar bastante essa prática no seu período devocional, você com Deus, né? E compartilhar isso, talvez, com aquelas pessoas de que não se escandalizem, né? E, por outro lado, se você vê que tem pessoas que se escandalizem, então a Bíblia vai dar orientação de como você deve se comportar, segundo aquilo que nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 14. Pastor, em relação a essa questão da blasfêmia, a gente vê as pessoas blasfemando muito, né? As pessoas incrédulas blasfemando Sim. muito. Isso é uma coisa que me assusta às vezes. Pessoas que você gosta, pessoas com quem você tem convívio, de repente elas... Como é que funciona isso? Aí, se essa pessoa se arrepende, se ela consegue entender, enxergar, né, Jesus, tudo isso é perdoado. Então, Miliane, porque parece assim, existe uma escala de valores para nós interpretarmos essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. A escala primeira é o seguinte, é a rejeição de Jesus, né? Porque a primeira vez que aparece essa questão na Bíblia, os fariseus estavam atribuindo uma obra que Jesus estava fazendo ao poder de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Então, eles estavam rejeitando a Jesus, né? Dizendo que Jesus era movido pelo diabo. Então, nós entendemos que, prioritariamente, a blasfêmia com o Espírito Santo é resistir a uma verdade de Jesus. E a maior verdade de Jesus é o Evangelho, né? De que, então, a maior blasfêmia é a pessoa não ter Jesus como Salvador, como referência. E isso seria a blasfêmia do pecado que não tem perdão. As outras coisas que acontecem, né, nós entendemos de que se a pessoa reconhecer num determinado momento a Jesus como Salvador, de que então esses pecados aí, né, eles serão perdoados. Na minha concepção, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, é a falta da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Por exemplo, assim, eu tenho pena do pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo, que de vez em quando eles
fazem determinadas coisas, né? Ou até algumas interpretações que são dadas de Jesus no carnaval, às vezes, né? E aí entendo também de que é fruto de falta de conhecimento espiritual, muitas vezes, né? E se tem alguém ali que faz isso de uma forma já proposital, né? Como um marketing, e entregue completamente ao diabo, aí entendo que essa pessoa cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Mas que muitas pessoas que estão envolvidas nessa situação, elas fazem isso mais por falta de conhecimento. Aí eu lembro de Jesus na cruz, quando ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu acho que o pecado contra o Espírito Santo está diretamente ligado quando a pessoa está completamente consciente daquilo que ela está fazendo. Quando ela não está completamente consciente, ela vai ter oportunidade de aceitar Jesus como Salvador e aí, então, ter a vida eterna com esse tipo de pecado e outros também perdoados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu concordo, pastor, plenamente quando você fala que sente pena. Eu também, quando eu vejo ali as pessoas ridicularizando, né, distorcendo, eu não tenho raiva. Eu acho que é um sentimento muito equivocado da nossa parte ter raiva dessas pessoas. Uhum. Eu também não dou desculpas ou fico tentando usar, porque a igreja está assim, é que eles estão fazendo isso. Não, eles estão fazendo isso porque eles são completamente ignorantes a respeito daquilo que de fato é o Evangelho, aquilo que de fato é Jesus. Né? Mas eu acho muito complicado quando os cristãos entram numa de... Acabou o seu som, Miliane. Acabou? Então, aí eu volto a dizer, existe, né, a questão da falta do conhecimento. Não conseguem estar entendendo plenamente o Evangelho e são levadas, né, até entendem de forma errada, mas se aceitarem Jesus como Salvador, eles poderão estar aceitando Jesus como Salvador e tendo os seus pecados perdoados. Eu acho que a Miliane caiu ali no... Voltei, internet, né? caí, mas voltei. Isso aí, cair do homem, mas o levantar é de Deus. Foi só uma raladinha no joelho. Tá bom, tá joia. Então é isso, Miliane. Não sei se deu para você entender o que eu quis Não, passar. deu para entender sim, pastor. Eu acho que o que eu estava falando é que a gente tem que... Eu fico muito preocupada quando a igreja se levanta para combater... As mesmas armas, né, Miliane? Isso me deixa muito assustada. Eu acho que nosso papel não é combater com as mesmas armas. Exatamente. Olha só, gente, semana que vem eu quero conversar com vocês sobre um texto também clássico que fala sobre experiências sobrenaturais, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, né? 2 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala assim, né? Capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Se você quiser também ir lendo aí durante a semana, para a gente ter uma manhã abençoada também no próximo domingo com a sua interação aí, 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, que diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu quero
conversar com vocês sobre esse texto, falar sobre arrebatamento, falar sobre terceiro céu, falar de que como essa experiência biblicamente pode acontecer, quando também é fake, né? Como que o Juninho gosta muito de saber aí quando é fake, a gente então conversar sobre essas coisas aí a semana que vem, tá? 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, nós vamos falar sobre essa experiência aqui de arrebatamento, de chegar ao terceiro céu, do paraíso, né, de como lidar com isso, como isso pode acontecer, se pode acontecer com você nos dias de hoje, né, e como é que você pode discernir se isso é uma experiência vinda de Deus, uma experiência psicológica, ou até mesmo do diabo, ok? Porque tem gente que faz parte de outros segmentos que dizem também que tem a experiência de arrebatamento. E outras pessoas também do nosso convívio que são crentes que dizem também que já foram arrebatadas, inclusive algumas vezes, e a gente então ter a possibilidade de discernir isso a partir daquilo que a Bíblia diz. Okay? Quero agradecer a vocês, né, mais uma vez aí pela participação e convido a você logo mais à noite para a gente conhecer um pouco mais aí da estratégia da Associação Billy Graham para a Evangelização do Mundo, né? E vai ter um programa especialmente aqui no Brasil o ano que vem. O Davi Ruiz vai trazer para nós informações a respeito disso a partir das 19 horas e teremos também a celebração da Ceia do Senhor. Quero orar com vocês e depois eu volto a palavra então para a Miliane. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma vez nós termos essa oportunidade de aprendermos da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela paciência, também, ó Deus, pela compreensão, né, pela unidade. Né? Eu sei que possivelmente tem pessoas que talvez pensem um pouquinho diferente ou não têm, ó Deus, afinidade com algumas coisas que eu tenha compartilhado aqui, mas numa atitude muito respeitosa. Eu tenho possibilidade de expressar a minha visão e eles também têm a oportunidade de expressar a visão deles e todos nós queremos a mesma coisa, um crescimento prático, bíblico, maior ainda da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia. E nesse período, então, de pandemia, que temos a oportunidade de desenvolvermos uma vida mais devocional, nós e Deus, eu quero pedir ao Senhor de que o Senhor abençoe as minhas ovelhas para aproveitar esse tempo, para conhecer a Deus como pessoa, como Pai, conhecer mais o Espírito Santo, como aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, como aquele que transmite para nós informações especiais e sobrenaturais sobre nós mesmos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, situações, ó Deus, que de uma outra forma nós não teríamos condições de discernir, entender. Então, dá uma linguagem espiritual, ó Deus, para a Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, Senhor, eficaz, profética, alguma coisa que seja genuína, que venha do trono, ó Deus, de acordo com aquilo que nós temos estudado na Tua Palavra, que haja nesse tempo de pandemia essas experiências sobrenaturais vindo da Sua parte na vida dos Teus filhos. Eu creio que isso vai ser uma arma poderosa para nós também, intercedermos de uma forma profética em relação às situações tão difíceis que nós estamos vivendo a nível, ó Deus amado, de mundo. Então, tem misericórdia da nossa vida, nós estamos precisando dessas manifestações bíblicas, sobrenaturais, que nos fortaleçam. É a nossa oração, agradecidos pela vida da Miliane, pela vida da Sandra, pedindo que toda retaliação contra elas também seja repreendida no nome de Jesus, ó Deus, e que nós possamos continuar estudando a Tua Palavra, que o Senhor possa dar iluminação para nós, compreensão, unidade, para que nenhum espírito de confusão possa estar entrando, ó Deus, no meio desses nossos estudos, para que haja inquietação, ó Deus amado, brigas, mas nós estamos aqui para aprender mais a Tua Palavra e nos colocamos à Sua disposição. Dá para nós um culto abençoado hoje à noite, Pai. Fala através do Davi Ruiz. Ó Deus, fala conosco. Na hora da ceia também, que haja, Deus amado, uma grande edificação em cada um de nós, lembrando o sacrifício que o Senhor fez por nós e a certeza que temos que o Senhor vai voltar com poder e grande glória. Ó Deus, abençoa os enfermos, Pai. Os cure. Ó Deus, console os enlutados. Concede um restante de domingo na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que manhã abençoada, né? Que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria
as palavras tão sábias aí do pastor que tocou os nossos corações, mas que Deus nos dê sabedoria para conciliarmos a teoria com a prática, em uma postura equilibrada, mas para a nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Deus o abençoe, pastor. E nós queremos dizer para o senhor que é para o senhor continuar emocionado, sim. Pode deixar que eu vou continuar. Nem consigo deixar de ser. Nem consegue. Eu sei como é que é, sabe? A mão assim, não para. E as terças-feiras têm sido assim tremenda em nossas vidas, têm nos sustentado. Falo isso, tenho certeza, em nome de todos nós. Tem nos abençoado tremendamente, né? Eu, às vezes, tenho que me segurar que eu quase entro dentro da televisão, né? A gente tem sido realmente muito abençoados. Deus o abençoe poderosamente. Irmãos, domingo que vem, hein? Arrebatamento em terceiro céu, ninguém pode perder. Compartilhe, incentive as outras pessoas para terem essa comunhão aqui no domingo pela manhã. E eu te espero. Próximo domingo, eu e você, juntinhos aqui na EBD. A Júcia também. Gente, uma boa semana, que seja uma semana de vitória, de paz. Um bom domingo para todos, pessoal. Um bom domingo e até a próxima semana. Deus abençoe. Um grande abraço. A paz, queridos. Deus abençoe.